Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse. Boa noite, queridos irmãos, e deixo com vocês a paz e a alegria eterna que vem do Senhor Jesus, e nós já desfrutamos disso, né? Glória a Deus pelo o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz em favor de nós, e nós não, por meio daquele sacrifício, não temos mais que enfrentar o castigo eterno da rebelião que temos dentro de nós. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, que nem combinando com, não combinei nada com o pastor Gabriel, mas ele em Tiago já lembrou também ele introduziu a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Tiago, capítulo 5, e que o Senhor nos lembra que por meio, para a gente ser paciente, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E é bem disso que nós vamos refletir hoje na palavra de Deus, e eu acredito que o Senhor vai nos encorajar, e o Senhor vai também nos mostrar o porquê estamos aqui. Eu gosto muito de olhar para a vida do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, ele tem uma caminhada no começo, e a gente olha para ele e parece que ele não entende, assim como os outros discípulos também não, mas ele, no seu jeito de ser, ele sempre expõe aquilo que está no coração dele, e Jesus sempre o repreende, e até na crucificação ele ainda estava ali, sem entender que era necessário que Jesus padecesse na cruz, e que ele ressuscitasse no terceiro dia, mas quando nós olhamos para ali Pedro em suas cartas, a gente vê um Pedro tão diferente, um Pedro tão maduro, um Pedro tão trabalhado no Senhor. Parece que o Senhor quebrou aquela pedra, aquela rocha, e fez dali uma massa tão flexível, uma massa que se adequasse à obra que o oleiro estava fazendo, e ali ele parece um vaso tão bonito, e um vaso que nos espelha a glória de Deus. Ele fala com tamanha propriedade, e ele praticamente resume todo o Evangelho em poucas palavras, de maneira tão profunda e simples que alcança o nosso coração. E Pedro termina a sua segunda carta lembrando as igrejas, o qual rodaram essas cartas, da volta de Cristo, o retorno de Cristo, e o porquê nós devemos render toda a nossa vida a Ele.
Então eu quero que nós hoje tenhamos o nosso coração atento à voz do Espírito Santo, nos mostrando o porquê Deus, na sua misericórdia, na sua graça, nos deixou aqui. Qual é o sentido de nós estarmos aqui? Deus, lá no princípio, Ele poderia, né, e a Bíblia fala que o Cordeiro já foi imolado e morto antes da criação do mundo. Então Deus poderia ter nos salvado e nos redimido antes até mesmo do pecado de Adão, mas Ele não fez isso. Ele poderia ter feito isso em Jesus, quando Jesus fez o sacrifício, passou pelo sacrifício e Jesus foi morto e Ele ressuscitou. Ele poderia novamente ter resgatado todos nós e levado todos nós para o céu antes mesmo da gente nascer, mas Ele nos deixou aqui. E o porquê? Qual é o sentido dele ter nos deixado aqui? Então eu quero que a gente agora esteja com o coração aberto para entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos, Deus tem um plano na sua vida. Às vezes isso parece até um clichê, um jargão, uma coisa que a gente fala porque a gente é crente e tem que falar isso. Né? Talvez isso seja muitas vezes a introdução do nosso evangelismo, mas não, isso é uma verdade principal para a nossa vida, que nós precisamos entender qual é o sentido de acordarmos todos os dias, qual é o propósito de cada um de nós, é que Deus tem um propósito para cada um de nós. E, queridos, bobo da gente se a gente não encontrar esse propósito, bobo da gente se a gente não desfrutar de tudo que Deus está fazendo e pode fazer na nossa vida. Senhor, nos dê essa graça, Senhor, nesta noite, de entendermos o porquê nós estamos aqui, qual é o sentido da nossa vida, os dons e os talentos que o Senhor derramou em cada um de nós, qual é o nosso papel na Tua igreja, Jesus, no Teu corpo, que parte do corpo nós somos, nos faz entender, Senhor, nos chama hoje por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Senhor Deus, faz entender a nossa vocação como Teus filhos, como parte desse corpo. Nós sabemos que só por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós podemos compreender e agir segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, por favor, Senhor, trabalhe em nós nessa noite, nos chama, nos vocaciona, Senhor, e nos prepara. Ainda sabendo que nós não somos preparados para a Tua obra, mas o Senhor escolhe, é assim mesmo. O Senhor escolhe a gente e o Senhor prepara a gente para aquilo que o Senhor quer. Então, por favor, Jesus, fala conosco, é o que esperamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse missiólogo, Dr. Lloyd, ele estudando a igreja, ele trabalhou muito tempo no campo missionário, e ele então, depois que ele se aposenta, vamos dizer assim, do campo, né? Ele começa então a pesquisar, porque todo missionário é um pouco de antropólogo, ele estuda a cultura, ele estuda o comportamento das pessoas, e ele quer, o missionário, a angústia do coração dele é descobrir o porquê, qual é o núcleo daquela cultura, o porquê que aquele povo vive, o que guia as ações daquele povo. Alguma coisa vai guiar as ações de uma cultura. Mesmo que seja coisas simples e banais, às vezes a pessoa vive porque ela quer ter um carro bacana, às vezes a pessoa vive porque o sonho, né, o motivo dela viver é ter um sucesso, às vezes o motivo dela viver é ser um grande empreendedor, né, ou um escritor, enfim, qualquer coisa que seja, tem um porquê naquela cultura, ou no coração daquela pessoa, né? Então, esse homem se dedicou depois o resto da vida a entender qual é o sentido principal da igreja no geral. Ele começou a tentar entender o coração dos crentes dentro da igreja, e ele chegou numa conclusão de que a maioria de nós nunca questionamos qual é o sentido da nossa vida, e nunca encontramos, muitas vezes morremos sem encontrar qual é o sentido, qual é o porquê de nós vivermos. Né? Que a maioria das vezes nós nos convertemos, a gente vem para a igreja e a gente muda o nosso comportamento, a camada mais superficial da nossa cultura, né? O evangelho só muda a forma da gente se vestir, a forma da gente se comportar, o lugar onde a gente vai, né? A gente até vive aparentemente uma vida piedosa, de oração, de leitura da palavra, mas nós não entendemos qual é o sentido, o porquê que nós estamos aqui. E ele vai falar que a palavra de Deus, ela precisa. Jesus o tempo todo estava questionando o propósito da gente estar aqui. E aí, queridos,
eu quero que você questione por que você vive, qual é o sentido, o que te levanta todo dia, o que te traz, o que te faz lutar todo dia, qual é o seu sentido no corpo de Cristo. Bem, nós vamos ver isso na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e assim, você pode abrir a sua Bíblia, mas eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Por quê? Eu trouxe numa versão diferente que nós temos na IPB, porque é o seguinte, quando o intérprete das Escrituras ele vai para o texto original e ele precisa interpretar isso para o texto, para uma outra língua, ele tem que pontuar, ele tem que trazer isso para que nós entendamos esse texto, porque o primeiro texto original, seja o grego ou o hebraico, ele não tem pontos, né? E outra, muitas palavras ela não se adequam à nossa língua. Então, cabe ao intérprete fazer isso para nós. E nesse texto específico, e no versículo onde eu quero parar com vocês, né, o ponto aqui, ele vem diferente da nossa tradução que usamos, tá bom? Então, por favor, peço que você tenha paciência aí e acompanhe comigo aqui no texto que eu trouxe, que é na nova versão internacional, certo? Mas depois você pode acompanhar aí, depois ler em casa e tudo mais. Vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. O primeiro apóstolo Pedro, ele quer recordar a igreja, mesmo ali tão perto de Jesus, ele quer que a igreja se recorde das palavras que foram proferidas pelos profetas lá atrás, e agora pelos apóstolos e pelo próprio Cristo. E assim, se ele estava tentando lembrar isso tão perto lá, estava poucos anos após a ressurreição de Cristo, imagina para nós que estamos há 2000 anos depois. O quanto essa palavra não é importante para o nosso coração, e nós sabemos que a cada dia que passa o nosso coração vai se esfriar, o amor entre nós vai se esfriar, a palavra de Deus, a verdade em Cristo, ela vai estar mais distante do nosso coração, porque o mundo está cada vez mais entregue às coisas do maligno. Então pense, eu quero que a gente agora peça, Senhor, me dê a condição de estar atento a esse texto e aproveitar o melhor da verdade de Cristo. Ele continua, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. E quando os apóstolos, no Novo Testamento, diz os últimos dias, e até Jesus, ele está se referindo não aos últimos dias lá perto da volta de Cristo, não. Os últimos dias nas Escrituras, queridos, é desde que Jesus veio ao mundo ali, ele morreu, ressuscitou, então ali, a partir dali são os últimos dias. Então ele está dizendo que desde lá, né, surgiriam escarnecedores, pessoas que zombariam, né, da nossa fé por causa das suas próprias paixões. E ele não está dizendo que vai zombar, não tirar um sarro de você, que isso acontece também muitas vezes, nós passamos por isso. Mas, querido, ele está falando de pessoas que vai estar dentro da igreja, e ele está zombando da sua fé, porque ele está te enganando com palavras torpes, palavras enganosas sobre o Evangelho. Ele está desviando a verdade para as coisas desse mundo. Ele está levando você a não construir um tesouro na eternidade. Ele está levando você a construir um tesouro nesse mundo. E a gente tem que estar atento disso, porque ele fazendo isso, esses profetas, falsos mestres, ele está zombando de você, fazendo você seguir as coisas do inimigo, do maligno, as coisas desse mundo e não as coisas eternas de Cristo. Então é isso que Pedro está chamando a nossa atenção, para a gente ficar atento às verdades do Evangelho, quem foi Jesus e o que ele pregou para nós. E ele fala assim, que esses zombadores, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? O que houve com a promessa da vinda de Cristo? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Queridos, quantas vezes nós mesmos, dentro do nosso coração, nós questionamos a volta de Cristo? Está difícil, vai ficar pior. Vai ficar pior, infelizmente, queridos, vai ficar pior. A Bíblia nos diz isso, eu creio na palavra. Hoje a única coisa que guia a minha vida é essa palavra, a palavra de Deus, queridos. E eu imagino que é essa mesma palavra que guia a vida de vocês, essa mesma palavra que anima vocês, essa mesma palavra que consola vocês.
E, queridos, vai ficar mais difícil, nós não chegamos nem no princípio das dores. Misericórdia. Mas, queridos, se animem, hoje a palavra ali em Tiago já começou, os apóstolos o tempo todo estão animando a gente, querido. Tenham bom ânimo, o sofrimento é a prova do Espírito Santo em vocês, se há sofrimento é sinal que o Espírito está em vocês, queridos. O apóstolo Pedro vai lembrar lá na primeira carta, todos os discípulos, até mesmo Jesus vai falar, no mundo tem aflições, mas tem de bom ânimo. Queridos, esse é o caminho para nós. E é no sofrimento que nós encontramos a glória de Deus, é no sofrimento que nós buscamos o Pai, é no sofrimento que nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos a nossa condição de pecadores. E a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. A vinda de Cristo, o dia que nós abriremos os olhos na eternidade, querido, está cada vez mais próximo. É aí que nós devemos nos animar. Queridos, eles deliberadamente, eles se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Queridos, o apóstolo Pedro vem lembrar a gente, e lembrar esses escarnecedores, essas pessoas que seguem as suas próprias paixões, de que a palavra de Deus criou todas as coisas. Primeiro. Depois, segundo, a palavra de Deus já trouxe juízo na terra, por meio do dilúvio. E pela misericórdia de Deus, Ele nos deixa na terra, né, por meio da família de Noé. E Ele lembra agora que essa mesma palavra que criou todas as coisas, essa mesma palavra que já trouxe juízo na terra, essa mesma palavra agora vai ordenar a destruição de todas as coisas. Essa mesma palavra já tem decretado a destruição de todas as coisas. E, queridos, eu quero pensar com vocês que às vezes nós temos colocado nosso propósito de vida, e eu vou falar para você, é muito mesquinho se a gente estiver fazendo isso em coisas que são terrenas. Nós temos dedicado a nossa vida toda em construir coisas nesse mundo, e no final a própria palavra de Deus decretou que vai ser tudo destruído. Pensa. Nós temos destinado a nossa vida em coisas desse mundo que o próprio Deus vai destruir no final. A glória não vai ser do homem, não vai ser o homem que vai destruir, queridos. Não pense que uma próxima guerra, uma pandemia, qualquer outra coisa humana vai vir e destruir a terra. Não. A palavra diz que até a destruição, a glória de Deus. Ele vai trazer juízo à terra. E Jesus o tempo todo nos chamou a atenção de que o tesouro está escondido, e que quando a gente descobrir esse tesouro, nós venderemos tudo e vamos comprar aquele campo onde está aquele tesouro. Ele vai lembrar que esse tesouro que está escondido e que nós compraremos ele com tudo que temos, a traça não corrói, nem a ferrugem não corrói, a traça não come. É o tesouro que dá a verdadeira alegria para nós. É o tesouro que nós tentamos descobrir aqui, de entender qual é o propósito da nossa vida aqui. Nós vamos descobrir isso. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se o apóstolo Tiago nos orientou a sermos pacientes, queridos, é porque antes de tudo o Senhor é paciente. Pensa quem nós somos, olha para dentro de você, eu sei quem eu sou, os pecados que tenho, querido, que me envergonha, e envergonhariam qualquer um de vocês aqui, só de pensar, se eu começasse a confessar para vocês aqui, e cada um de vocês sabe dos seus próprios pecados, daquilo que foge do seu controle, das coisas que maquina na sua mente. Queridos, a nossa condição revela quem nós somos, e a ira de Deus está sobre nós. Deus já teria destruído todos nós, queridos, se não fosse essa paciência dele. Ele é o maior exemplo de paciência, de longanimidade.
E Ele está aguardando até que todos cheguem ao arrependimento. E esse todos aqui, queridos, não são todas as pessoas, não é um universalismo, porque isso não glorifica o nome de Deus, mas é todos aqueles que de antemão Ele já separou para Ele mesmo. E não cabe a gente julgar a Deus ou questionar a Deus, por quê, não, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Bobo da gente se a gente cair nessa angústia de questionar a Deus. Nós não entendemos o porquê que Ele faz as coisas, queridos. Muitas vezes a nossa vida, Ele está moendo a nossa vida, e é os momentos de maior glória nossa, é nos momentos de sofrimento, momento que às vezes perdemos alguém, queridos. Eu sinto muito, é um momento de muita dificuldade, mas talvez os momentos de dificuldade, de sofrimento, são os momentos que a gente mais está perto de Deus. É ou não é? O inimigo, querido, sinto muito, ele só age na nossa vida com a permissão de Deus. Não adianta nem a gente pôr culpa no maligno. É ou não é? Olha a vida de Jó. O inimigo só vai até onde Deus quer. Até ele, todo o universo é submisso a ele. Glória a Deus por isso. Então Ele está aguardando pacientemente até que todos se arrependam. Talvez Deus te trouxe aqui hoje, querido. Deus te trouxe aqui hoje para que você se arrependa, para que eu se arrependa e a gente possa encontrar com Cristo vivo, um Cristo que ainda hoje vive e caminha conosco e até o fim Ele promete estar conosco. Deus te trouxe aqui hoje para te dar uma nova vida. Acorda, querido, a partir de hoje a sua vida é diferente porque Cristo morreu e ressuscitou por você. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, ou na nossa tradução, será desfeita. E se a gente for lá no original, vai ser derretida, tudo derretido pelo calor da glória de Deus. Aí, queridos, que vem o ponto onde eu quero refletir com vocês, e é onde o ponto de interrogação vem diferente da nossa tradução. Ele vai questionar, falar, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O ponto de interrogação aqui veio maravilhosamente perfeito para nós. Visto que tudo, gente, tudo que nós estamos construindo nesse mundo, a casa bacana, os móveis de melhor qualidade, a TV de 300 mil polegadas, o carro do ano, o mestrado, doutorado, não sei o que não vai servir para nada depois. Visto que tudo será desfeito, queridos, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Qual é o propósito da sua vida, querido? Qual é a tua missão aqui? O que é que Deus te chamou para fazer aqui, querido? O que é que vai te dar alegria de verdade? Qual é o sentido de você levantar todo dia? O que é que você está gastando a sua vida, visto que tudo vai ser destruído pelo próprio Deus? E muitas vezes você está achando que é o próprio Deus que está te abençoando. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que eu seja, que você seja? O apóstolo Pedro não deixa a gente sem resposta. Jesus não deixa a gente sem resposta. Ele tem todas as respostas. Ele acalenta o nosso coração. Ele supre o nosso coração com a maior de todas as respostas, que é o porquê que nós estamos aqui, o porquê que Ele nos deixou aqui. E o apóstolo Pedro continua dizendo para a igreja, visto que tudo vai ser desfeito, visto que tudo vai ser destruído, queridos, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Queridos, se nós entendermos o porquê estamos aqui, nós não só apressaremos a vinda de Cristo, mas também viveremos todos os dias esperando, quer dizer, com esperança no nosso coração, todos os dias, em meio a qualquer dificuldade, em meio a qualquer angústia, em meio a qualquer dor, em meio a qualquer perda, queridos, vamos olhar para Cristo e nós vamos ter esperança, porque Cristo está chegando e a cada dia que passa, a cada dia que vem, nós esperamos Cristo voltar e todos os dias agimos, todo dia pregamos, todo dia proclamamos a glória de Deus, porque queremos que Cristo volte logo, quão breve
leve, que precisar que Ele volte. É por isso que eu estou lá na Mongólia, não porque eu gosto daquele lugar, não porque eu gosto de morar num deserto, não porque eu tenho tudo lá, não, porque eu não tenho nada, mas é porque eu quero ver Cristo voltando, eu quero morar no céu com Jesus o mais antes possível, porque esse mundo, queridos, oprime a gente, esse mundo acaba com a gente, essa vida coloca a gente, queridos, em sofrimento, angústia. Mas eu espero que Jesus volte. Nós, como igreja, devemos esperar, nós devemos apressar a vinda de Cristo, não que a gente tenha poder para isso, mas que a gente foi chamado para isso, vocacionado para isso como igreja. Agora eu quero entender, queridos, talvez a gente não entenda o que é ser santo e piedoso. Quando a gente chega na igreja, a gente aprende o que é santidade. Alguém pode me dizer o que é ser santo? O que é ser santo? Quem está vindo na escola dominical aí? Ser separado. Não tem outra coisa que define essa palavra. Ser santo é ser separado. Talvez, muitas vezes, aí voltando lá naquela pesquisa daquele antropólogo e missiólogo, nós vemos para a igreja e entendemos que santidade é só questão moral e ética. Não, agora eu não roubo mais, agora eu não minto mais, agora eu não visto aquela roupa curta mais, agora eu não dependo mais das minhas paixões. Agora eu venho para a igreja, eu oro todo dia, 2 horas por dia ou mais, leio a palavra, a cada mês já li a Bíblia toda. Será que é isso? Ou será que é só isso? Não, queridos, a essência da santidade é sermos separados. Se Deus nos deixou aqui, se Ele nos deixou aqui com uma missão, que até os anjos gostariam de fazer essa missão, de cumprir, de proclamar o Evangelho. Se Ele nos deixou aqui porque Ele nos deixou santos, separados, para cumprir uma missão. Qual que é o fim único da nossa existência? Qual que é o objetivo da nossa existência? Glorificar a Deus, né? Gozá-lo para sempre. John Piper ele vai dizer que é glorificar a Deus e levar outros a glorificá-lo também. Talvez eu acho que eu gosto dessa opinião dele sobre esse termo santidade, porque é o seguinte, queridos, é o único propósito que nós estamos aqui. Glorificá-lo, gozá-lo para sempre, é claro, mas levar outros também a participar disso. Então esse é o nosso objetivo, queridos, enquanto estivermos aqui. Essa é a nossa santidade. E aí, se nós entendermos isso, que nós estamos aqui para isso, querido, não faz sentido mentir, não faz sentido a gente gozar das coisas desse mundo, não faz sentido a gente viver pelas nossas próprias paixões, é ou não é? Você entendeu como a essência, o porquê nós estamos aqui, a essência da santidade muda toda a nossa vida? Não porque a gente tem ou porque a gente não pode. Não, é porque não faz sentido mais para a gente essas coisas. Que sentido tem eu viver para esse mundo? Que sentido tem eu viver segundo o curso desse mundo, como qualquer um lá de fora vive? Não faz sentido, queridos. Não é esse o objetivo do meu coração e nem o de vocês. Vocês entendem a questão? O que Pedro está falando aqui para nós, chamando a gente para a santidade? Ele está chamando a gente para ser separado, de uma vez por todas. Da gente entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Qual que é os dons e talentos que Deus derramou para você, Deus deu para você. Você é um evangelista? Será que você não é um mestre, um professor de escola dominical? Será que Deus não te chamou para ser um bom empreendedor, ganhar dinheiro e contribuir para a obra missionária, para a expansão da igreja, para suprir as necessidades do pobre? Será? Será que Deus não te chamou para ser um bom administrador e ajudar na administração da igreja, de um projeto missionário no campo? Será que Deus não te chamou para exercer a diaconia, compaixão dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão enfermos? O que Deus te chamou para ser, para fazer, para cumprir nesse mundo? Olha, Deus te preparou a vida inteira para isso. E você vai ser feliz quando você entender isso, queridos. A depressão tem batido no nosso coração cada vez mais. A angústia, a ansiedade, doida. A ansiedade vem bater no nosso coração porque a gente quer desesperadamente as coisas desse mundo e a gente entra em dívida, em conta para viver no curso desse mundo e a gente acaba na ansiedade, doido, desesperado, porque a gente quer ter, a gente quer fazer as coisas desse mundo. Não.
Quando a gente entender a vontade de Deus, a gente é livre. Não há mais ansiedade, querido. A gente tem condição de entender. Quando a ansiedade bater no nosso coração, a gente fala: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Não é isso que o Senhor quer. É tempo. E piedade, queridos, Deus chamou a gente para ser piedoso, santo e piedoso. Quando a gente olha para a piedade, muitas vezes a gente vê aquele irmão que ora, que não sei o que e tal, aquele irmão que vem sempre na igreja, mas a piedade que Pedro está nos chamando aqui, essa palavra aqui que Pedro está usando, querido, está se referindo à piedade, olhando para Cristo. Quem foi Cristo? Ele é o piedoso que a gente tem que se orgulhar e olhar para Ele e buscar como exemplo. E Cristo foi piedoso porque Ele foi até o fim, queridos, dependendo de Deus. Quando Ele chegou lá perto da cruz, querido, Ele foi orar e pedir a Deus ali um consolo, porque ele como humano, Ele não queria passar por aquilo. As Escrituras falam que Ele chegou a transpirar sangue, ao ponto de olhar a angústia que Ele ia passar, a dor que Ele ia passar como humano naquela cruz, abandonado pela glória de Deus ali, sozinho na sua humanidade, enfrentando a angústia que nós deveríamos passar. Tudo que nós enfrentaríamos na eternidade, Ele enfrentou nele ali como ser humano. E Ele ressuscitou no terceiro dia, fixo. Primeiro, santo, porque o tempo todo Ele sabia do propósito dEle. Segundo, queridos, piedoso. Sabe por quê? Porque Ele olhava para nós lá no inferno, Ele olhava o Lucas lá no inferno, o Gabriel lá no inferno, e cada um de vocês, separados da glória dEle eternamente, no sofrimento, na angústia. E Ele se coloca no nosso lugar. E Ele fala: não, Deus, cumpra com o seu propósito, vai até o fim, faça isso mesmo, Senhor, porque eu preciso me colocar no lugar do Lucas e de cada um de nós, para comprar eles de novo. Que maravilha, queridos, que obra. E essa piedade que Deus tem chamado a gente, quando a gente olhar para o outro, a gente se compadecer muito mais do que da dor que ele está passando aqui, porque isso aqui é passageiro, a dor dele vai passar, o câncer dele vai passar, entende? A angústia dele vai passar, mas a angústia na eternidade, queridos, essa não passa. Essa não passa. A perdição na eternidade, essa não passa. E essa, quando a gente olhar para o outro, querido, a gente tem que olhar ele muito mais do que a dor dele passageira agora. Jesus aqui, ó, o Pedro está nos chamando para ser piedoso, olhando para o pecador, querido, na eternidade, perdido e angustiado, sofrendo. E aí a gente se compadece dele, e é aí que nós exercemos a nossa piedade. É aí que nós intercedemos, orando, dobramos nosso joelho. É aí que nós vamos para a palavra para entender mais qual que é a vontade de Deus. Porque, queridos, não tem outro caminho. Nós estamos separados por um propósito e esse propósito nos exige proximidade de Deus. E aí eu termino, queridos, acalentando no coração de vocês. Aqui a gente vê uma repetição no texto, né? E a gente pode ver a ênfase que Pedro está dando de que tudo vai ser destruído. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Pedro repete a mesma coisa, queridos, fiquem atentos. Agora aqui que nós encontramos a alegria e o descanso e o motivo qual nós podemos render a nossa vida ao Senhor sem preocupação, sem angústia de que nós vamos perder alguma coisa nesse mundo. Sabe por quê? Vamos ler todo mundo junto? Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus, queridos, glória a Deus nas alturas. Jesus é todo poderoso, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, queridos, e hoje nós esperamos isso aqui, ó, novos céus e nova terra. É uma promessa de Deus, a mesma palavra que promete destruir todas as coisas, promete para nós novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Vai ser o Bolsonaro que vai dar justiça para você? Vai ser o Lula? Vai ser partido político algum? Adianta a gente ficar discutindo essas besteiras, querido? Não adianta, porque a justiça só vem com o reino de Deus, é daqui para pior. Aqui só sobe no poder daqui para frente, gente. Eu vou falar para vocês, não é uma profecia minha, não, isso é palavra de Deus. Só sobe no poder daqui para frente anticristos.
Não adianta, pode botar crente, pode botar quem for, gente. Só sobe no poder do mundo hoje, em qualquer lugar, anticristos. Pode falar de Deus, pode citar Jesus, pode citar a Bíblia, pode falar o que quiser, querido, daqui para frente. Pior e pior. Agora a nossa esperança tem que estar sempre ali, ó. Onde que habita a justiça? Novos céus e nova terra. É essa justiça que nos faz acordar todo dia e vencer tudo que a gente tem que vencer, lutar contra tudo que a gente tem que lutar. Vamos curvar nossa cabeça, Senhor. Fala conosco, Senhor, completa essa palavra no nosso coração, Jesus, e nos levanta para a Tua obra, Jesus, como Teus filhos, nos levanta com um propósito firme, Senhor, que quando a gente descobrir nada para a gente, Senhor, nem a morte vai segurar a gente, doença nenhuma segura, angústia nenhuma segura, sofrimento nenhum segura, porque, Senhor, é o Teu Espírito em nós, é a Tua palavra, a Tua verdade, Senhor, de que um dia nós habitaremos num lugar de justiça. É isso que nos levanta, é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz entregar tudo nas mãos do Senhor, é isso que nos faz pregar, é isso que nos faz se compadecer do pobre, do oprimido, do cansado, do doente, é isso que nos faz doar para missões, é isso que nos faz render, Senhor, nosso tempo para a escola dominical, para pregar, para ensinar, para vir, Senhor, entregar nossa vida para ser um pastor, um missionário, Senhor. É a esperança de que um dia nós habitaremos num lugar de justiça, e não é agora. O nosso tempo agora, Senhor, nosso fim único, desde já, é glorificar o Teu nome e levar outros a glorificá-lo também enquanto nós estamos aqui. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Traz arrependimento no nosso coração, arrependimento de tudo que a gente tem feito que não é da Tua vontade, Jesus, e nos faz caminhar na santidade, certo de que nós estamos aqui para um propósito. Eu oro em nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes, por meio do Espírito Santo, que é o único que pode transformar o nosso coração. É nessa certeza que eu Te glorifico também, em nome de Jesus. Humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele.